você esteja se sentindo igual a Davi. Essa história de Davi é uma história muito conhecida. Com certeza você já deve ter ouvido falar de Davi. E se eu perguntar para você quem que foi Davi, você provavelmente vai falar coisas como: ele foi um rei, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um adorador. Mas poucos se lembram que Davi também foi um pecador. Ele fez uma coisa terrível, né, com Betseba. Ele fez algo que, além de ter adulterado, ele ainda mandou matar o marido da mulher. Então é uma coisa terrível. Mas interessante é que quando a pessoa entende o propósito dela, quando a pessoa de fato ela é adoradora, ela não é reconhecida pelos erros que ela faz, porque os erros eu e você fazemos, mas aquilo que nos aproxima de Deus, ele tem que ser maior. Mas a história de Davi foi uma história interessante. Davi, ele foi escolhido rei, né? E nessa situação, Samuel, que era o profeta mais importante da nação, vai estar na casa de Jessé. E todos os irmãos estão na sala. Tá todo mundo preparado, bonitão. E Davi, ele é esquecido no campo. Ele estava trabalhando, estava cheirando ovelha, ele estava suado. Ele não tinha um lugar na mesa. Mas Deus fala: esse é o cara, essa é a pessoa que você vai escolher, Samuel. Por isso que o lugar onde te colocaram não te define quem Deus decidiu levantar. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o que você está fazendo, não importa se você está escondido, se você está lançado no meio do mato, no lugar onde ninguém está enxergando. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu. Deus escolhe pessoas com um coração que aprende a lidar com a rejeição. Davi, ele foi esquecido pelo pai, mas ele não deixou a rejeição sujar o seu coração. Ele entra na sala sem orgulho, sem revanche. É engraçado, né? Porque nós somos moldados a ver aquilo que os nossos olhos chamam. Mas em 1 Samuel 16,7 fala que Deus, ele olha o coração. Ele não olha aquilo que a pessoa está transparecendo, aquilo que os nossos olhos vê. Por isso que a gente precisa de aprender a não confundir a unção com a chegada. Olha só, depois da unção de Davi, Davi volta para o campo e nada muda. Ele foi chamado para ser rei e no dia seguinte ele tinha que fazer exatamente o que ele estava fazendo no dia anterior. Ou seja, quando Deus te chama para fazer algo, quando você tem uma direção, não vai mudar a tua vida de uma hora para outra. Se você não vai ser transformado de uma hora para outra, você vai voltar no seu dia e continuar a mesma vida. Mas com uma direção, você tem agora uma direção para onde você está caminhando. Ou seja, a unção, ela não anula o processo. Ela não anula aquilo que de fato você nasceu para fazer. E às vezes aquilo que você está fazendo todo santo dia, aquilo que você está fazendo, você acha que ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Mas, cara, Deus está vendo. E você não pode parar de fazer só porque você não está vendo o resultado, né? Davi, antes de ser rei, isso ele tinha seus 13, 14, 15 anos, quando ele foi ungido pela primeira vez. Ele só foi se tornar rei, segundo os estudiosos, quando ele tinha 35 ou 36 anos, ou seja, 20 anos depois, né? E às vezes hoje a gente quer as coisas muito rápido, a gente quer as coisas que aconteçam muito ligeiro. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção, recebeu uma promessa, eu quero que as coisas já aconteçam logo no dia seguinte. Cara, se acontecer no dia seguinte, você não vai estar preparado. Essa é a grande verdade. Nós precisamos aprender a viver e passar por esse processo, né? Aprender a ter amor pelo processo, porque Davi, ele foi cuidado nesses 20 anos, não foram 20 anos fáceis, né? Ele foi perseguido, ele morou em caverna, Saul queria matar ele, então não foi uma vida tranquila, mas ele não desistiu, por isso que ele alcançou o processo. E hoje é o dia que eu te digo, não desiste não, tá? Você pode não estar enxergando o seu horizonte ainda, você pode não estar enxergando para onde você está indo, mas não desiste não, tá? Acredita em Deus, acredita no que Ele fala, acredita no chamado que Ele tem para você e não desista. Viva um dia de cada vez na presença dEle, adorando a Ele com intensidade, e Deus com certeza Ele vai fazer com que você tenha dupla honra. Amém? Davi, mesmo errando, ele disse o seguinte: não retire de mim o teu espírito, Deus. E o que eu digo para você, peça para Deus não retirar o teu espírito. Você pode perder tudo, mas não tire o espírito. Amém? Deus abençoe e faça um excepcional dia.